Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Dr. Luís Costa Ferreira. Nós, na quarta-feira, tivemos aqui a nossa primeira audição desta Comissão de Inquérito. Foi uma audição muito esclarecedora, com uma atitude muito colaborante do depoente, e eu espero, sinceramente, que esta audição vá no mesmo sentido e que seja igualmente profícua. Nessa audição, por diversas vezes, o Sr. Dr. João Costa Pinto referiu-se a questões como muito boas, mas que só quem tinha responsabilidades as poderia explicar. O Sr. Doutor, apesar de não ser responsável máximo, tinha também responsabilidades, assumiu e ainda assume essas responsabilidades e por isso contamos consigo para nos ajudar a esclarecer algumas dessas situações. Era pública a excessiva dependência de crédito da área não financeira do Grupo Espírito Santo à área financeira, bem como também eram públicas as acumulações de cargos dos administradores da área financeira com a área não financeira, ou seja, administradores da área financeira decidiam créditos a conceder a empresas da área financeira do Grupo Espírito Santo, onde também eram administradores. No entanto, e até ao início de 2014, não se conhecem diligências específicas para enfrentar os problemas de conflito de interesses daí resultante. Começo por lhe perguntar porque é que o Banco de Portugal nunca atuou nesta matéria. Se tinham medo de Ricardo Salgado, se era Ricardo Salgado mais poderoso que o próprio Banco de Portugal ou se o BES era um banco demasiado grande para falir. Obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. O que lhe posso dizer relativamente a essa matéria é que a legislação é clara relativamente às matérias de prevenção de situações de conflito de interesses, estabelecendo requisitos de forma objetiva exatamente para evitar a sua materialização. De facto, a partir do momento em que esses conflitos de interesses se materializaram, houve uma determinação que levou à saída do Dr. Ricardo Salgado e dos mais membros que pertenciam ao órgão de administração do Banco do Espírito Santo, dos demais cargos que ocupavam das demais entidades. De qualquer forma, já agora aproveito para sublinhar que essa é de facto uma lição resultante da crise financeira e foram introduzidas várias alterações exatamente para reforçar ainda mais as matérias relacionadas com a prevenção de conflito de interesses. Desde logo, hoje, as políticas de avaliação da adequação dos membros dos órgãos sociais obrigam a conter disposições relativas à prevenção de conflito de interesses. O próprio aviso publicado o ano passado pelo Banco de Portugal em matéria de controle interno tem disposições muito claras nesse domínio. E o próprio Departamento de Supervisão desenvolveu uma ação de supervisão extensa dirigida a todo o sistema bancário para garantir que essas políticas de prevenção de conflito de interesses em 2019 estavam adequadas e cumpriam os requisitos que a lei estabelecia. Sr. Doutor, gostava de lhe perguntar se alguma vez alguém lhe pediu para não ser tão intrusivo nas diligências a efetuar ao Banco Espírito Santo ou se tem conhecimento de alguma orientação interna, ainda que informalmente, naturalmente, no sentido de adotar uma posição mais flexível face ao Banco Espírito Santo relativamente a outros bancos. Agradeço essa pergunta, Sr. Deputado. Eu só posso falar naturalmente a partir de julho de 2013, porque só a partir dessa data é que eu tive responsabilidades diretas sobre a supervisão do Banco Espírito Santo. O que eu lhe posso dizer é que, independentemente disso, e tendo exercido outras funções no Departamento ao longo de 20 anos, nunca tive nenhuma orientação para mudar as minhas opiniões que tivesse levado à alteração dessas orientações. Especificamente sobre o Grupo Espírito Santo, não tive nenhuma orientação, antes pelo contrário, para reduzir a assertividade daquilo que foi a atuação de supervisão exercida durante o período em que eu exerci funções, a partir de julho de 2013. Nem tem conhecimento que tenha existido a outros técnicos, dirigentes do Banco de Portugal, qualquer tipo de orientação, ainda que informal, nesse sentido? Que eu tenha conhecimento. Em particular, quando eu tive visibilidade sobre a atuação de supervisão do Grupo Espírito Santo, não, relativamente a essa matéria. Muito obrigado. Quando Portugal pediu a ajuda externa, a Troika dedicou 12 mil milhões de euros para a ajuda do sistema financeiro português. Não acharam estranho, na altura, o Banco Espírito Santo ter sido o único banco sistémico a não ter recorrido a estes fundos? Toda a gente sabia que Ricardo Salgado não queria que ninguém entrasse pela porta dentro. Não era isso ainda mais um sinal de alerta? Sr. Deputado, não foi o único banco que não recorreu a fundos públicos nessa altura.
Não foi o único banco sistémico que não recorreu. Houve um conjunto de bancos adicionais que não recorreram. Mas o recurso às medidas de capitalização pública decorria da necessidade de cada grupo financeiro e, portanto, se havia ou não, em linha com aquilo que eram as recomendações do Banco de Portugal para efeitos do cumprimento dos requisitos mínimos de fundos próprios e das recomendações da EBA à data, necessidade para reforçar os rácios de fundos próprios, sendo certo que naquela altura não havia propriamente muitas possibilidades para a lei de recorrer ao mercado, tendo em conta que ele estava fechado no contexto, de facto, do Programa de Assistência Financeira, que não recorrer às medidas que foram definidas no contexto exatamente do Programa de Assistência Financeira. Portanto, tal como os outros bancos, era um banco que estava a cumprir os seus rácios mínimos de capital nesse momento, tinha capacidade de dar execução ao cumprimento desses rácios e, portanto, não lhe posso dizer que tenha havido uma estranheza pelo não recurso, era em função uma opção das instituições. Ou seja, como o Banco Espírito Santo estava a cumprir os rácios exigidos, isso não foi preocupação para o Banco de Portugal? São duas questões completamente diferentes. A ação de supervisão do Banco de Portugal sobre o BES é intensa e procurou sempre escrutinar a situação em concreto desse banco. As necessidades de recorrer à linha de capitalização pública eram manifestadas pelas próprias instituições, dependiam exclusivamente de uma opção das próprias instituições, em função da sua capacidade, do cumprimento dos seus rácios de fundos próprios e da capacidade de o cumprirem por meios próprios. Com certeza. E o Banco de Portugal, naturalmente, que não poderia obrigar o Banco Espírito Santo a recorrer aos fundos. Mas onde eu queria chegar é se isso não era ainda mais um alerta para que, de facto, o Banco Espírito Santo estaria a esconder alguma coisa e que merecia uma atuação mais firme do Banco de Portugal. Sr. Deputado, eu não sei exatamente o que é que estaria a esconder. Se era relativamente à exposição perante o ramo não financeiro, essa exposição foi avaliada consecutivamente durante o Programa de Assistência Financeira nas inspeções transversais que foram realizadas desde 2011, sem que tenha sido detectada nenhuma situação em concreto que justificasse sequer a constituição de imparidades. Foi só quando o Banco de Portugal, em 2013, realizou o ETRIC 2, que a situação financeira da ESI foi finalmente revelada. Portanto, havia de facto uma análise permanente que era feita por todos os auditores. Não foi feita apenas por um número limitado de auditores, era feita por todos os auditores em Portugal, naturalmente pertencentes às Big Four, não só porque auditavam os bancos que todos eles tinham exposições, ou a generalidade deles tinha exposições ao ramo não financeiro do Grupo Espírito Santo, e, portanto, nesse contexto, essas exposições eram avaliadas para efeitos das certificações de legal de contas, como também o próprio banco exigiu uma avaliação adicional, num contexto destas ações de inspeção transversais, que confirmaram a avaliação dos próprios auditores externos da instituição, sem detectar necessidade de desvio de imparidades relativamente a esta exposição. Portanto, à data, não havia evidência de que o Grupo Espírito Santo tivesse a esconder alguma situação sobre a realidade financeira do ramo não financeiro. Sr. Doutor, uma vez que referiu aqui as auditoras, nomeadamente as Big Four, e tendo em conta o desfecho final que hoje conhecemos, e quase todas elas tiveram intervenção quer nas contas, quer na avaliação de ativos, não considera que elas falharam, uma vez que nunca detectaram problemas significativos? Quer dizer, Sr. Deputado, eu julgo que elas estão procurado fazer a melhor avaliação com base na informação que tinham disponível naquele momento. Não posso concluir, de facto, que falharam. Isso é difícil concluir nessa natureza. A verdade é que, de facto, detectámos nós, a partir de uma ação desenvolvida por nós em 2013, esse desvio material no passivo financeiro. Mas daí não resulta que tenha havido negligência ou falta de cuidado nas avaliações anteriores, que eram baseadas num procedimento diferente, que baseava-se naturalmente nas demonstrações financeiras da própria instituição, quando o ETRIC 2 teve uma metodologia completamente diferente, e por isso é que eu referi na minha intervenção inicial particularmente inovadora, porque solicitou os modelos, os planos de negócio dos próprios devedores, dos maiores devedores dos bancos à data, e desafiou esses pressupostos. Por exemplo, relativamente às autoestradas, desafiou o pressuposto relacionado com o número de veículos que passavam em cada autoestrada. Portanto, isto não é feito no processo normal das auditorias, foi de facto uma situação inovadora e verdadeira, e por isso mesmo permitiu detectar a real situação da ESI nesse momento.
Na audição de quarta-feira, o Sr. Dr. Costa Pinto esclareceu um tema que foi muito debatido na Comissão de Inquérito do BES. Ele foi perentório a afirmar que os artigos 33 e 141 do REGIC davam instrumentos ao Banco de Portugal para atuar sobre a administração do BES. Por que é que isso nunca foi feito? Sobre essa matéria, a posição do Banco de Portugal é a mesma que foi partilhada, aliás, na Comissão de Inquérito, na primeira Comissão de Inquérito, relativamente à possibilidade de retirar a idoneidade ao Dr. Ricardo Salgado com base na jurisprudência vigente à data. Relativamente à aplicação do artigo 141, o facto de terem sido adotadas um conjunto de medidas corretivas ao abrigo deste artigo não obriga ou não permite que o elenco de medidas que estão previstas neste aviso possa ser aplicado. Naturalmente, importa ter em atenção critérios de proporcionalidade e, sobretudo, ponderar as consequências que a aplicação de cada uma destas medidas pode ter face ao objetivo de preservação da estabilidade financeira. E, portanto, aliás, julgo que os autores do relatório, eles próprios sublinham que uma eventual ponderação de uma medida nessa natureza teria seguramente como consequência uma instabilidade na instituição, com impacto material na estabilidade financeira, que apenas poderia ser mitigada com um suporte público, coisa que, posso desde já dizer, não existia do ponto de vista do enquadramento legal essa possibilidade à data, portanto nem sequer era verdadeiramente uma situação viável, um suporte público fora daquilo que são as regras de auxílio de Estado e as regras que estavam previstas na lei da capitalização que tinha sido aprovada pela Assembleia da República. Em 2009 foi celebrado um acordo entre o Banco de Portugal e a CMVM que se traduziu num enfoque exclusivo da supervisão comportamental nos depósitos e nos produtos de crédito e da habitação, portanto, produtos muito simples. Por que é que o Banco de Portugal confiou, eu sei que o Sr. Doutor não tinha responsabilidades na altura, mas no seu entender, por que é que o Banco de Portugal confiou à CMVM a venda a retalho de produtos complexos, por exemplo? Sr. Doutor, de facto a supervisão comportamental não está nas competências do meu departamento, não estava na altura, pertence a outro departamento, portanto não serei seguramente a melhor pessoa para falar sobre esta matéria, mas de qualquer forma posso dar nota que um memorando não faz lei, apenas aquele memorando que foi assinado entre as duas autoridades de supervisão apenas clarificou aquilo que eram as disposições legais vigentes à data e teve naturalmente um objetivo de explicar ao exterior exatamente como é que a alocação dessas responsabilidades se verificava pela parte de cada uma das autoridades de supervisão. Não houve aí nenhuma interpretação restritiva, nem nenhuma interpretação da lei. É o que resulta da lei e foi exatamente isso que consta do memorando de entendimento assinado pela CMVM. Confesso que não lhe consigo justificar muito mais para além disto, dado que não é propriamente a minha área, mas não queria deixar de partilhar esta reflexão com o Sr. Deputado. Mas o Banco de Portugal podia ter atuado nesta matéria. Sr. Deputado, o Banco de Portugal, não relativamente à componente comportamental, porque essa de facto não era e não é uma componente do Banco de Portugal, uma competência do Banco de Portugal, portanto, relativamente a isso, não faria sentido o Banco de Portugal atuar. Aliás, as opiniões que constam do relatório fariam que o Banco de Portugal passasse a ser o supervisor dos supervisores e, portanto, obviamente, essa não é uma responsabilidade do Banco de Portugal, mas isso não fez com que o Banco de Portugal não olhasse para essa situação e detectasse um conjunto de situações que foram partilhadas com a CMVM, que, aliás, justificaram uma dialética recorrente com a CMVM sobre o processo de colocação de obrigações junto de clientes de retalho, sendo que o foco e a preocupação na altura, dado que não existia qualquer outra informação que indiciasse aquilo que foi descoberto mais tarde, era sobretudo com as responsabilidades de garantia de capital e juros que o banco pudesse estar a assumir e com os riscos de natureza reputacional que o banco pudesse ter em resultado dessa assunção de riscos. E é por isso, inclusivamente, que é solicitado na carta de 25 de julho, que é dirigida ao Banco Espírito Santo,
que promova o cálculo de requisitos de capital para os riscos que resultam exatamente da comercialização desses títulos, e é ainda solicitado que garanta que os procedimentos de controle interno são suficientemente adequados para mitigar eventuais riscos que possam emergir para o banco decorrentes dessa mesma comercialização. Portanto, não corresponde, não está correto dizer que o Banco de Portugal não fez nada, fez, aliás, detectou imensas circunstâncias e aquelas que detectou, comunicou-as quando tinham relevância em termos comportamentais à CMVM. Mas detectou-as bastante tarde. Estamos a falar, por exemplo, da venda de papel comercial, que a generalidade dos portugueses não tem a mínima noção daquilo que é, produtos complexos, que eram vendidos a retalho e vendidos às pessoas, muitas delas com muita idade, que menos ainda consciência tinham daquilo que estavam a comprar. Estando este tipo de produtos a ser vendidos a retalho, como disse, não devia o Banco de Portugal ter atuado mais cedo, porque quando atuou já foi bastante tardiamente. Sr. Deputado, as competências relativamente à comercialização de produtos com essas características não recaem, de facto, sobre o Banco de Portugal. Mas posso lhe dizer que, de facto, em resultado da atuação e do escrutínio permanente da forma como o Banco Espírito Santo estava no fundo, a gerir os riscos perante o ramo não financeiro, que foram detectados pelo Banco de Portugal, levaram a uma determinação em junho de 2013 que impôs ao Banco Espírito Santo que calculasse, para efeitos de grandes riscos, toda a exposição, quer direta, quer indireta, incluindo, portanto, a que resultava da colocação de qualquer tipo de dívida junto aos seus clientes de retalho, determinou essa redução até ao final de 2014. Aliás, isto foi tão para além daquilo que era a legislação que o próprio auditor externo do BES, numa reunião em novembro de 2014, procurou sensibilizar-nos que, de facto, esse requisito não estava conforme o que estava estabelecido nos grandes riscos. Naturalmente, os riscos estavam em causa, consideravam que se justificava a aplicação desta determinação pelo Banco de Portugal e ela foi mantida e é reiterada, inclusivamente, na Carta de 25 de Julho, que foi enviada ao Banco Espírito Santo. E eu refiro esta Carta de 25 de Julho porque ela é particularmente importante, porque esta Carta de 25 de Julho, que foi enviada, que retrata as preocupações prudenciais do Banco de Portugal à data, e que, na verdade, foi enviada uma para cada grupo financeiro no mesmo momento, permite caracterizar muito bem a atividade de supervisão que foi desenvolvida pelo Banco de Portugal até esse período, dado que todas as preocupações que permitiram classificar o Banco Espírito Santo como tendo um perfil de risco material estão perfeitamente identificadas nessa carta, sendo que é exatamente essa identificação que norteou a linha da atuação da supervisão a partir desse momento e até à aplicação da medida de resolução em agosto de 2014. Bem, mudando de assunto, um dos principais motivos do colapso do BES e das críticas à atuação do Banco de Portugal é a operação em Angola, o BESA. O modelo de negócio do BES em Angola era completamente diferente do modelo dos outros bancos portugueses em Angola. Enquanto que os outros bancos captavam recursos localmente, o BESA dependia excessivamente dos financiamentos da Casa-Mãe. Por exemplo, em 2007 eram 20 milhões de euros, em 2008 1,7 mil milhões, em 2010 2 mil milhões e em junho de 2014 3,3 mil milhões de euros. O rácio de transformação dos restantes bancos andava na ordem dos 40% e no BES era superior a 200%. Em 6 anos o crédito multiplicou-se por 10 nesta instituição, sem que até 2012 praticamente não tivessem sido constituídas imparidades. A conclusão que se chegou, e foram os técnicos do Banco de Portugal que o referiram, foi que a supervisão era feita em base consolidada no Banco Espírito Santo e na Espírito Santo Financial Group, pelo que não se preocupavam com as relações intragrupo. E, por outro lado, o BESA sempre deu lucros, como tal, não era uma preocupação. Eu pergunto, como é que foi possível que tudo isto tivesse passado ao lado da supervisão? Sr. Deputado, agradeço essa questão que, de facto, permite esclarecer um conjunto de circunstâncias sobre o BESA. Bom, em primeiro lugar, a supervisão do Banco de Portugal relativamente às filiais que exercem atividade no estrangeiro é feita numa lógica de supervisão em base consolidada. O Banco de Portugal não tem, naturalmente, responsabilidade de supervisão dessas entidades em base individual. Essa responsabilidade recai sobre as autoridades de supervisão do país onde as filiais estão localizadas. No caso em concreto do BESA, recai sobre o Banco Nacional de Angola.
Portanto, a atuação do supervisor consolidante, neste caso o Banco de Portugal, é baseada na informação que é partilhada pelo supervisor responsável, pelo supervisor local, pela gestão e pela fiscalização do grupo supervisionado pelo Banco de Portugal, no caso o BES, e também pela informação partilhada pelo auditor externo e, em particular, naquela que está constante nas certificações legais de contas. Não quer isto dizer que o Banco de Portugal não tenha procurado insistentemente saber informação adicional sobre o que se passava em Angola e os riscos emergentes. Aliás, constam documentos enviados a esta Comissão, as cartas trocadas com a KPMG, que questionam recorrentemente sobre situações específicas do BESA, sobre a atividade do BESA, para salvaguardar exatamente que não emergia nenhum risco dessa filial para a supervisão em base consolidada, que essa sim era a responsabilidade do Banco de Portugal. Posso-lhe dizer que até 7 de junho, dia da notícia do Expresso, não foram partilhadas informações ao Banco de Portugal que revelassem a situação grave financeira em que o BESA se encontrava. E poderei detalhar naturalmente algumas questões relacionadas com as datas e do que ocorreu durante esse período e, em particular, a opinião que o BNA sempre partilhou com o Banco de Portugal sobre a situação financeira do BESA. Ou seja, foi necessária uma notícia do Expresso para serem alertados para as situações graves que estavam a decorrer? Sr. Deputado, todas as informações que o Banco de Portugal obtinha até à data eram consistentes entre si e não referiam uma situação grave financeira do BESA. E se o Sr. Deputado quiser, posso citar. A 4 de julho de 2013, em resultado da interação entre os supervisores e após ter sido assinado o protocolo de cooperação com o BNA, o BNA refere ao Banco de Portugal que o BESA tinha uma carteira de baixa sinistralidade, dado que a maioria foi concedida ao Estado e ou empresas públicas angolanas, tendo, em consequência, crédito vencido pouco significativo. O BNA considerou ainda que o nível de provisionamento era suficiente. Portanto, a informação que existia nessa altura era de que, de facto, a instituição não tinha problemas materiais relativamente a esta matéria. Com referência a 31 de dezembro de 2012, portanto, antes, mas de forma totalmente consistente, naturalmente, com a informação que foi partilhada posteriormente, o BNA refere que o rácio de solvabilidade do BESA manteve-se acima do mínimo regulamentar, com adequado controle da evolução dos fundos próprios e expansão do risco. As operações ativas têm qualidade suficiente para gerar lucro, o resto não é propriamente relevante para efeitos do que... Portanto, toda a informação, de facto, era consistente com com uma percepção de risco reduzido relativamente ao BESA. Só a 23 de julho... Só a 14 de julho de 2014... depois da notícia do Expresso, o BNA passou a referir as dificuldades de liquidez, insuficiências de provisões específicas detectadas e a acumulação de resultados líquidos negativos, as quais deveriam impactar a solvabilidade do BES. No entanto, o BNA reconhecia que o risco era suportado por uma garantia soberana emitida pelo Estado angolano no valor de 4,3 mil milhões de euros, correspondente a 70% da carteira de crédito. Nesse seguimento, eu aproveitava para perguntar como é que era a relação do departamento que dirigia, o Departamento de Supervisão Prudencial, com o Banco Nacional de Angola, com a administração do BESA e com o auditor local, a KPMG, em Angola. Quer dizer, o Banco de Portugal com o BNA tinha uma boa relação. Aliás, por iniciativa do Banco de Portugal, passaram a ser desenvolvidos os acordos, as reuniões anuais entre os países que integram os PALOPs e, portanto, havia, de facto, uma preocupação estreita e uma colaboração estreita no nosso ponto de vista, naturalmente. Relativamente à KPMG Angola, a interação era com a KPMG Portugal, dado que essa era a entidade que era responsável pela emissão
pela certificação das contas consolidadas do grupo que nós supervisionávamos. Portanto, nós não interagíamos diretamente com a KPMG Angola, embora interagíssemos com os seus responsáveis, porque eram exatamente os mesmos da KPMG Portugal com a qual interagíamos. Portanto, na verdade, havia, por assim dizer, uma interação direta ou indireta, porque se tratavam exatamente das mesmas pessoas. Relativamente à administração do BESA, não sendo uma entidade supervisionada pelo Banco de Portugal, não havia interação com essa administração. Portanto, a relação com o Banco Nacional de Angola disse que era boa, não sentiu, portanto, nenhuma obstaculização por parte do Banco Nacional de Angola ao vosso trabalho? Não, Sr. Deputado, até como eu estava a referir, e em particular na sequência da elaboração do protocolo de cooperação entre as duas autoridades, a informação partilhada pelo BNA, exatamente ao abrigo desse protocolo, foi aquela que decorria das responsabilidades entre supervisores e a partilha dessa informação para efeitos da elaboração de um juízo de valor sobre o perfil de risco consolidado do BES, através da partilha da informação sobre o perfil de risco do BESA. E, portanto, essa informação sempre foi partilhada. Mesmo quando, em 2014, quando foi necessário desenvolver uma avaliação específica da carteira de crédito em Angola, já num contexto completamente diferente, portanto já estávamos em preparação daquilo que era o Mecanismo Único de Supervisão e, portanto, o Banco Central Europeu decidiu desenvolver um exercício que é conhecido por AQR, Asset Quality Review, de todas as instituições que iam transitar para a sua responsabilidade de supervisão e, nesse exercício, decidiu também incluir uma amostra de créditos da carteira do BESA. Houve alguma dificuldade até conseguirmos concluir o processo para permitir a realização da auditoria dessa amostra de créditos, mas ela foi realizada e, aliás, concluída e partilhados os resultados localmente em Angola, onde eu próprio desloquei-me a Angola para compreender os resultados que tinham resultado dessa auditoria a esses créditos. Considera então que o Banco Nacional de Angola foi tão enganado quanto nós em Portugal, que não estava ali a encobrir nada relativamente ao que se passou no BESA? Sr. Deputado, eu sobre isso eu não posso concluir. Eu posso sublinhar aquilo que foi a opinião partilhada pelos meus colegas nas datas em que foi partilhada. Sobre as circunstâncias que justificavam a partilha dessa opinião, eu não consigo concluir. É que existia uma garantia soberana de Angola, que aliás o Dr. Costa Pinto referiu-se como uma das questões mais mal explicadas de todo este processo. Porquê é que os titulares da garantia, o BESA ou o BESA, nunca executaram essa garantia? Sr. Deputado, eu partilho exatamente as mesmas dúvidas. É uma matéria que eu continuo sem compreender exatamente que destino foi dado que se tratava, e reiteradamente foi garantido ao Banco de Portugal, de uma garantia irrevogável. E, portanto, não consigo perceber como é que uma garantia irrevogável desaparece. Portanto, sendo uma garantia serve exatamente para cobrir os riscos. Exato. O irrevogável tem uma notação muito lata. Uma vez que se tratava de uma garantia firme, porque é que o Estado angolano a cancelou? Sr. Deputado, isso foi o que eu referi há pouco. Eu não sei verdadeiramente o que é que aconteceu. O que eu lhe posso afirmar, e temos várias declarações, inclusivamente que foram partilhadas ao Banco de Portugal através da KPMG, do Ministério das Finanças de Angola, que reitera a irrevogabilidade e a natureza firme dessa garantia. E, portanto, eu não sei o que é que aconteceu após, naturalmente, a aplicação de medidas extraordinárias de saneamento pelo BNA ao BESA em 1 de agosto de 2014. Se o Sr. Doutor não sabe o que aconteceu e partilha da minha preocupação, pergunto o que é que o Banco de Portugal fez? Se fez algum internamente ou se contratou externamente, por exemplo, algum parecer jurídico sobre a execução da garantia? Essa não é uma responsabilidade que cabe à autoridade de supervisão. Cabe à entidade, e julgo que o BES, entidade após resolução, tem iniciativas nesse sentido, mas confesso que não lhe consigo detalhar em concreto quais é que são essas iniciativas, mas julgo que elas são exatamente com o objetivo de procurar salvaguardar os seus interesses relacionados com esta matéria. Não lhe consigo dar informação concreta sobre essa matéria.
e o Banco de Portugal não tem interesse em que, digamos, o BES, após a sua resolução, parte do princípio que o Banco de Portugal tenha todo o interesse que corra pelo melhor. Não tinha nenhuma intervenção nessa matéria, não havia nada que pudesse ter feito nesse sentido. Sr. Deputado, seguramente o Banco de Portugal tem interesse em que todas as instituições, mesmo aquelas que já estão em liquidação, tenham a maior resiliência possível, mas não se substitui às ações que competem aos órgãos de gestão das instituições em causa e, portanto, nesse caso em concreto, embora naturalmente não me competisse a mim, Sr. Deputado, mas não vejo que ações poderiam ser essas especificamente relacionadas com a garantia. Mas julgo que são sobretudo focadas, que devem ser focadas na gestão do BES, entidade em liquidação. Já nos cuidados paliativos do BES, o Banco de Portugal decide adotar 3 medidas mais fortes: o ring fencing, a conta escrow e o processo de substituição de Ricardo Salgado. Pergunto ao Sr. Doutor que envolvimento teve no desenho destas medidas. Participei, aliás, enquanto diretor do departamento na altura, participei no desenho dessas medidas. Posso-lhe assegurar que, aliás, foi um processo extremamente participado e com uma dialética muito significativa, dada a sensibilidade do tema que estava em cima da mesa e, naturalmente, todas as opções e todas as possibilidades de supervisão foram amplamente discutidas a todos os níveis antes de serem, naturalmente, aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal. O Sr. Doutor concordará que estas medidas tinham erros básicos, com riscos evidentes que iam traduzir-se no inevitável sucesso das mesmas, nomeadamente a conta escrow, estava no próprio BES, era uma conta aberta e não tinha qualquer controle. E o perímetro do ring fencing foi determinado de tal forma que o Grupo Espírito Santo continuou a fazer as malabarices que até então fazia. E por isso pergunto, como é que é possível uma instituição tecnicamente tão bem capacitada, com mais de 1.700 funcionários à altura, ao mais alto nível, tivesse permitido que isto acontecesse? Foi responsabilidade dos técnicos que não prepararam devidamente e não elaboraram devidamente estas soluções, ou dos decisores, diretores e administradores que não atuaram tempestivamente e com o vigor que se impunha? Sr. Deputado, bom, comecemos, se calhar, primeiro pela conta escrow, porque os juízos de valor que são partilhados resultam de uma leitura desatenta da determinação do Banco de Portugal. Determinação do Banco de Portugal de 3 de dezembro, em resultado da detecção pelo Banco de Portugal de um acréscimo inusitado no passivo financeiro da ESI, determinam uma de duas coisas: assegurar que todos os financiamentos perante a ESI estavam suficientemente garantidos, por garantias juridicamente válidas, e que era constituída uma conta escrow para permitir o reembolso dos títulos de dívida colocados em clientes de retalho da ESI. Caso estas determinações não fossem cumpridas, deveria ser constituída uma provisão em função do risco que fosse determinado pela KPMG e depois, naturalmente, confirmado pela PwC. Portanto, a partir do momento em que o Banco Espírito Santo se revelou incapaz de constituir a conta escrow com o montante que tinha sido determinado pelo Banco de Portugal, essa medida deixou de ser aplicada e o que foi aplicado foi a constituição da provisão, como aliás veio a ocorrer. Portanto, não são determinações cumulativas, Sr. Deputado. Há aí de facto um juízo de valor que não está correto e que assenta no pressuposto que a conta escrow deveria ter sido impositiva. Na verdade, mesmo não tendo sido, e portanto não sendo relevante todas as considerações sobre onde é que ela devia estar ou não devia estar constituída, mesmo não tendo sido, o Banco de Portugal exerceu uma vigilância permanente, questionando a origem dos fundos que foram destinados a essa conta escrow, para garantir, ou para salvaguardar, que os fundos não tinham origem no próprio grupo financeiro. Relativamente à segunda questão, relacionada com as limitações impostas à comercialização num primeiro momento apenas de títulos da dívida ESI, eu julgo que isso é perfeitamente compatível e razoável e justificável, e era o que fazia sentido, à luz das conclusões nesse momento que estavam a ser partilhadas, quer pela KPMG, quer pela PwC, sobre os riscos que decorriam do ramo não financeiro. Nessa data, o ETRIC não detectava problemas relevantes nas outras empresas do ramo não financeiro do BES. Detectou, sim, um acréscimo
inusitado e uma situação grave financeira na ESI, relativamente à qual determinou e justificou que era suficiente e adequada à constituição de uma provisão de 700 milhões de euros, que acabou por ser registada nas contas consolidadas do Espírito Santo, nas contas individuais e consolidadas do Espírito Santo Financial Group e não no BES, tendo sido implementado um mecanismo que se deveria garantir a transferência de responsabilidades que eram assumidas para o BES e, portanto, não faria sentido, nem tinha justificação, a implementação, nessa data, de restrições adicionais a outras empresas do ramo não financeiro do GES, porque senão seria o Banco de Portugal responsável pela sua falência iminente, dada a sua incapacidade de pagar de imediato aquilo que era a dívida emitida, quando não havia um juízo de valor negativo sobre a sua situação financeira. E, portanto, as medidas de ring-fence, na forma como foram feitas e em cada momento, foram aquelas que foram exatamente as apropriadas em face da informação disponível nesse momento pelo Banco de Portugal. E por isso, de facto, foram assertivas e energéticas na nossa perspectiva. Mas, entretanto, o Grupo Espírito Santo foi criando subholdings que contornou esse vosso entendimento. Vocês entendiam que aquele era o cordão que se justificava. E o Grupo Espírito Santo, entretanto, criou subholdings dentro desse cordão e continua a fazer aquilo que ia fazendo até então. Sr. Deputado, como recordo, não houve nenhuma criação no ramo financeiro de holdings adicionais nesse momento. A estrutura e complexa do Grupo Espírito Santo já estava criada a essa data. Houve, de facto, incumprimento, não obstante o Banco de Portugal ter imposto um reforço muito significativo dos mecanismos de governo e controle interno dessa instituição, com atribuição de responsabilidades aos administradores não executivos para salvaguardarem o cumprimento das determinações impostas pelo Banco de Portugal. Houve, de facto, um incumprimento dessas determinações, que levou ao reforço das medidas de ring-fence a partir do momento em que elas foram conhecidas pelo Banco de Portugal e, naturalmente, deu origem a investigações mais aprofundadas e a processos de contraordenação pelo incumprimento dessas mesmas determinações. Muito bem. Para terminar, um último grupo de questões. Logo após a resolução do BES, há aqui um conjunto de acontecimentos intrigantes. Pedro Arte Neves deixa o pelouro da supervisão. Carlos Costa solicita a João Costa Pinto o famoso relatório sobre a avaliação da atuação do Banco de Portugal e ainda antes da PwC terminar a avaliação sobre o balanço inicial do novo banco, o Sr. Doutor e o Dr. Pedro Machado rumam à PwC para assumir liderança na área de serviços financeiros desta auditora. Perguntava-lhe quais foram as razões objetivas que estiveram na base dessa decisão de sair do Banco de Portugal e de ir para a PwC, como é que isso foi encarado ou aceito pelos responsáveis do Banco de Portugal, nomeadamente administradores e o próprio governador, e que feedback é que recebeu na altura? Bom, essa foi uma decisão exclusivamente pessoal, em resultado daquilo que era uma carga de trabalho acumulada ao longo das responsabilidades que tive durante o programa de assistência financeira, onde tive um forte envolvimento no desenho de várias medidas durante esse período, e depois, naturalmente, sobre toda a ação de supervisão que foi desenvolvida relativamente ao Grupo Espírito Santo. E a verdade é que no pós-resolução toda a minha atividade estava exclusivamente focada no BES, em prejuízo daquilo que era a gestão normal do departamento, que naturalmente implicava a minha atenção. Portanto, foi uma decisão que tomei tendo me desvinculado definitivamente do Banco de Portugal nessa altura. Foi uma decisão de saída a título definitivo, portanto não pensava regressar ao Banco de Portugal, nem nessa altura ocupar as funções que ocupo agora. Nessa altura convidei para ir comigo o meu colega de direção, o Dr. Pedro Machado, que na verdade tinha assumido as funções de diretor adjunto no meu departamento a meu convite, e posso lhe dizer que ele tinha outros convites para funções mais interessantes dentro do próprio Banco de Portugal. Ele tinha sido convidado para ser secretário-geral do Banco de Portugal, que é uma função de topo, de diretor, e ele preferiu e desempenhar funções de diretor adjunto do Departamento de Supervisão Prudencial com uma remuneração inclusivamente inferior, porque achou que as funções eram muito mais interessantes, muito mais estimulantes para aquilo que era a fase da carreira em que ele se encontrava.
Posso lhe dizer, inclusivamente, que o convite foi-lhe feito num almoço, num restaurante, entretanto, já fechado, mas um pouco premonitório, que era o Pedro e o Lobo, e, portanto, foi exatamente esta a história real que aconteceu relativamente à saída. Mas sim, foi uma decisão exclusivamente pessoal, e respondendo à pergunta do Sr. Deputado, foi encarada, quer dizer, com normalidade pelo governador na altura, inclusivamente tinha um novo administrador do Pelouro, com quem partilhámos essa decisão, que ficou com pena com a nossa saída, mas compreendeu as razões e achou que a experiência no setor privado era em si uma boa experiência. O Sr. Doutor inicialmente assumiu funções de partner na PwC e 6 meses depois assumiu a função de líder nacional na área de serviços financeiros na PwC. Durante este período que teve na editora, pergunto-lhe se vendeu ou participou em algum projeto em que o cliente fosse o Banco de Portugal ou em que o Banco de Portugal fosse direto ou indiretamente parte interessada. Sr. Deputado, já agora só para clarificar, as minhas responsabilidades, primeiro, eram sobretudo de consultoria na área financeira, em risco e regulação, e aliás foi essa uma das razões que eu decidi aceitar o convite da PwC, porque eu e o Dr. Pedro Machado tivemos a oportunidade de constituir uma equipa de raiz inovadora em Portugal, dirigida ao suporte em áreas regulatórias, exatamente dirigida ao reforço da resiliência das instituições nesse domínio. E, portanto, foi um projeto bastante interessante, muito em linha com aquilo que estava a acontecer na mesma altura noutras auditoras a nível internacional. As responsabilidades que eu tive um pouco mais tarde como líder dos setores financeiros eram sobretudo de natureza estratégica, não envolviam a participação em trabalhos, em particular de auditoria. Não tive interação com o Banco de Portugal. Nem consultoria. Envolviam de consultoria na área que era a minha, de risco e regulação, que era exatamente as minhas funções e, portanto, essas por natureza exercia-as. As outras tinham a ver com, no fundo, questões de natureza mais estratégica, não de auditoria. Eu não sou revisor oficial de contas, não consigo contribuir de forma útil para aquilo que é a certificação legal de contas, que é, de facto, uma função da auditora, das auditoras. Como é público? Só mais uma, pode ser, Sr. Presidente. Só para terminar, só mais uma questão. Como é público, depois, cerca de 2 anos depois, regressou ao Banco de Portugal e eu pergunto-lhe como é que surgiu essa possibilidade de regressar ao Banco de Portugal, como é que decorreu o processo e, sobretudo, perguntava-lhe se a questão de regressar, se não lhe colocou nenhuma questão de independência e objetividade nas suas funções no Banco de Portugal. Bom, Sr. Deputado, obrigado pela questão, que de facto permite esclarecer algumas situações. Bom, quem me dirigiu o convite para eu regressar foi a professora Elisa Ferreira, que era a administradora de supervisão na altura, depois vice-governadora, considerando o projeto que ela me apresentou para voltar a liderar o Departamento de Supervisão e considerando que tinha mais de 20 anos de serviço público, não consegui recusar. Foi basicamente esse, de facto, o resultado e é naturalmente que esse convite mereceu e terá sido seguramente articulado com todos os membros do Conselho de Administração, porque a admissão de qualquer colaborador carece de deliberação do Conselho de Administração. Relativamente à questão de eventuais conflitos de interesses, aí importa sublinhar 2 matérias. A primeira é que o Banco de Portugal tem regras muito estritas, que são objeto de um acompanhamento e controle pelo um gabinete de compliance relacionadas com a prevenção de conflitos de interesses, em primeiro lugar. Em segundo, não há nenhuma decisão do Banco de Portugal, e em particular do departamento que eu lidero, que seja tomada por um indivíduo. Portanto, existe uma participação muito significativa de um conjunto de pessoas que garante que as decisões não são condicionadas por uma única pessoa ou pelo interesse dessa pessoa. Finalmente, relacionado com conflitos de interesses, todo o trabalho que eu fiz na PwC esteve focado na prestação de consultoria nas áreas regulatórias. Como é que as instituições deveriam implementar os requisitos que estão fixados na lei em matéria prudencial e em matéria de governo e controle interno. Aliás, como o Banco de Portugal tem acesso a todas as atas dos órgãos de administração e aos relatórios, e sempre teve acesso aos relatórios por mim elaborados, toda a informação que eu exerci é transparente e do conhecimento do supervisor e nunca poderia em nenhum momento fugir daquilo que era os princípios que eu sempre advoguei enquanto exercício de funções. Portanto, enquanto exercício de funções de supervisão. E, portanto, não havia aqui nenhuma divergência relativamente a essa matéria. No máximo havia
havia uma convergência de interesses, no sentido em que o entendimento de um lado e do outro não era diferente. O máximo que pode ter acontecido foi algumas instituições terem acelerado a implementação das medidas corretivas ou das oportunidades de melhoria que nós possamos ter sugerido no nosso período de consultoria, e isso acho que beneficiou todos, beneficiou a resiliência desses próprios bancos e a resiliência do sistema.